Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc, Tocantins, de comunidades quilombolas. E hoje ele é feito com muito carinho para você da comunidade quilombola Malhadinha. Já fizemos outras oficinas, elas estão aqui no canal do YouTube Ecoterra ou no blog Projeto Capacitando e Empoderando. Você pode acessar essas oficinas a qualquer tempo, você pode compartilhar. São várias, é um pacote com 10 oficinas e todas elas feitas com muito carinho para que você se capacite, para que você aprenda um pouco mais e possa levar esse conhecimento para o seu dia a dia e melhorar de alguma forma sua maneira de se inserir no mundo, sua maneira de se inserir no meio social. Então a gente vai falar agora de oficina de literatura de cordel, que é uma modalidade poética, uma forma de poesia. Se você vem nos acompanhando, você viu uma oficina de poesia que nós fizemos anteriormente. Se você não viu, vai lá ver a oficina de poesia, porque essa aqui é como se fosse uma sequência, né? Lá eu falo da poesia em geral, aqui eu vou falar da poesia popular. A literatura de cordel, ela é literatura popular, uma coisa que brota do povo, ela não precisa de sofisticação, ela não precisa de burilamento e ela precisa rimar. Diferente daquela outra poesia, lembra que eu disse que não precisava rimar, depois do modernismo, aquela coisa toda? A literatura de cordel continua precisando rimar, porque uma das principais características da literatura de cordel é exatamente a rima. É preciso que haja rima, a sonoridade, aquela musicalidade, para que se caracterize a literatura de cordel. Entendeu? Então, o cordel, ele nasceu na Europa, ele chegou até nós através de Portugal, do nosso colonizador, e chegou já com o nome de literatura de cordel. Nós já herdamos a modalidade poética nomeada. Já chegou com esse nome, porque lá em Portugal, eles comercializavam os livretos nas feiras, em cordéis estendidos, em cordão. Eles amarravam de um lado para o outro e colocavam os livretinhos dessa literatura assim, expostos, para serem comercializados. Então, pegou o nome de literatura de cordel, foi ficando aqueles literatura que vem esticada do cordel, a literatura de cordel, aí ficou o nome literatura de cordel. E foi dessa forma que chegou até nós, com esse nome, literatura de cordel. E como nós fomos colonizados pelos portugueses, pegou mesmo, ficou, né? Foi como a gente aprendeu e desde sempre. A literatura de cordel, ela, aqui no Brasil, deu muito certo lá no Nordeste. Virou a cara do Nordeste, né? Lá eles fazem a xilogravura, que é a ilustração do livreto de cordel. A xilogravura é uma forma de arte que é uma escultura, eles esculpem na madeira a baixo relevo e depois eles passam a tinta e carimbam no papel. Então fica aquela coisa bem, deixa eu ver se tem algum aqui assim mais característico do meu livro Epopeia. Essa coisa assim, você tá vendo? Mas com essa característica né? Queria ver olha, você tá vendo? Só que esses desenhos que eu tô mostrando,
eles imitam a xilogravura, mas eles não foram feitos por xilogravura. Isso aqui já foram feitos por computador. Mas lá no Nordeste eles continuam fazendo as ilustrações por xilogravura, não só para os livretos de cordel, como para quadros mesmo. Eles vendem aquelas xilogravuras que você pode comprar para ilustrar a sua casa, para fazer quadros bem bonitos. E a xilogravura, ela pode ser usada numa oficina de literatura de cordel. Se você for professor e quiser desenvolver uma oficina de literatura de cordel, você pode fazer também uma oficininha de xilogravura aí, para que os seus alunos ilustrem as histórias que eles construírem. Como é uma escola, você não vai levar nem o cisel e nem a faca, porque é perigoso, então você não vai fazer na madeira. Você vai substituir a madeira por isopor e vai substituir a faca ou o cisel por um lápis ou uma caneta. E o seu aluno vai desenhar bem forte ali no isopor e vai pegar a tinta guache, vai passar e vai carimbar no papel, vai ter o mesmo efeito da xilogravura. Impressionante como dá certo. E você vai poder contar para ele a história da xilogravura. Faz uma pesquisa aí no Google para saber mais detalhes e conta a história da xilogravura e mostra xilogravuras clássicas. E assim você vai estar ensinando, falando de duas coisas bem interessantes assim, para a cultura popular. Uma vai ser o cordel e a outra vai ser a xilogravura. Então, voltando aqui à história da literatura de cordel, aqui no Brasil, nós tivemos um cordelista, ainda no século XIX, chamado Leandro Gomes de Barros, que ele foi um dos primeiros a sobreviver da literatura de cordel. Ele nasceu no Nordeste, mas acabou indo para o Rio de Janeiro, e lá ele fazia suas histórias, ilustrava e imprimia através de uma prensa artesanal e comercializava esses livretos e sobrevivia desse comércio. Então ele foi o primeiro cordelista a sobreviver de literatura de cordel, assim, o que a gente sabe, né? Pode ser que tenha algum outro que não chegou mas como é questão de sobrevivência e divulgação, teria chegado. Então, o Leandro Gomes de Barros foi pioneiro em sobreviver da comercialização dos seus próprios cordéis. Hoje, ainda é difícil sobreviver de literatura. Imagina de literatura de cordel quando esse tipo de literatura era considerada subliteratura. Porque antigamente, a literatura de cordel, exatamente por ser literatura popular, por não ser sofisticada, por ser aquela coisa assim bem bruta, era tida como subliteratura, como algo inferior. E a partir da década de 80 que isso mudou, porque vieram os estudos culturais, e os estudos culturais, eles afirmam que toda cultura tem o mesmo valor, porque é manifestação de um povo. Então não se pode falar em cultura superior, porque não existe povo superior, né? São seres humanos e pronto, e ponto. Então, a cultura popular, ela é igualmente valorizada como uma cultura francesa. Tem que ser. Então, os estudos culturais mostraram que sim, é preciso que se respeite, que se valorize igualmente todas as formas de cultura. Então, dessa forma, a literatura de cordel, que era tida como subliteratura, passou a ser respeitada como uma forma literária, como uma manifestação literária, que é uma manifestação genuína, uma coisa que cheia de energia, porque ela é bem
espontânea, né? Não precisa daquele burilamento, daquela lapidação, de você ficar ali batendo na coisa até ela ficar boa. Não precisa. A literatura de cordel a cultura popular como um todo é essa coisa espontânea. E a literatura de cordel, ela é feita... Hoje não, porque hoje já quase não existe pessoas analfabetas, pessoas sem escolaridade, né? Sem um mínimozinho de escolaridade. Mas, antigamente, quando eu era criança, por exemplo, era muito comum pessoas que não sabiam ler, pessoas que nunca tinham ido à escola. Então, apesar delas não terem ido à escola, muitas delas eram cordelistas. E a literatura de cordel tem muito dessa coisa do português, da língua popular mesmo. Ela não segue as normas cultas, né? Se a gente pegar, por exemplo, os cordéis do Patativa do Assaré, ele não segue nenhuma norma culta porque ele pouco foi na escola. A gente já vai falar dele. Peraí, vamos terminar de falar do Leandro Gomes de Barros. Então, o Leandro Gomes de Barros, voltando aqui à questão de como ele sobreviveu da literatura de cordel no século XIX ainda. Ele morreu no iníciozinho do século XX. E ele, além de se manter, ele mantinha também a família que tinha ficado no Nordeste, porque ele, todos os anos, em dezembro, ele mandava um baú grande, cheio de livretinhos de cordel, e a família ia para a feira e comercializava. Dizem que vendia tudo em 2 dias, tamanha era a procura, e como o povo gostava dos cordéis, numa época que não era muito hábito comprar livro, né? As pessoas tentavam sobreviver, não tinha tanto dinheiro assim. Ainda hoje no nosso país, viver de venda de livro é uma coisa difícil, porque continuamos tentando sobreviver, não sobra tanto dinheiro assim, o livro é caro. Então, o Leandro Gomes de Barros conseguiu a façanha de, ainda no século XIX, sobreviver de venda de livros de cordel. Venda de livros de literatura que era tida como literatura numa época que o acesso à leitura era raro, poucas pessoas liam, numa época que a compra do livro, como eu falei, né, que acabei de falar, era uma coisa também para poucos, e a família vendia todos os livretos com o dinheiro, aplicava na lavoura e dessa forma se mantinha durante todo o ano. Então, o Leandro Gomes de Barros é digno de aplauso. E a crítica entendeu isso muito bem e homenageou o Leandro Gomes de Barros, colocando o dia do seu aniversário como o dia da literatura de cordel no Brasil, o dia de se homenagear o cordelista brasileiro. Então tá aí o nome Leandro Gomes de Barros, né? Guarda esse nome porque ele tem toda essa representatividade na nossa literatura de cordel. Um outro grande cordelista que nasceu mais ou menos na época que o Leandro Gomes de Barros estava morrendo é o Patativa do Assaré. Os dois morreram nonagenários, os dois viveram bastante e puderam produzir muito. Deixaram muitas coisas lindas que você pode conferir aí no Google. Inclusive, você pode conferir o próprio Patativa do Assaré falando seus versos no YouTube. Tem a voz dele, tem as gravações. Então, é muito bom porque a gente experiencia essa energia que ele desprendia quando ele declamava os seus versos, quando ele apresentava as suas histórias de cordel. O Patativa do Assaré era tão efusivo, era tão maravilhoso nas suas apresentações,
que ele ganhou esse apelido de Patativa, que é um pássaro canoro, e Assaré é a cidade que ele morava. Então ele era um pássaro cantador, um pássaro maravilhoso, do município de Assaré. E foi assim que o nome dele ganhou o mundo, e foi assim que as histórias dele ganharam o mundo. E hoje muita gente conhece o Patativa do Assaré, apesar dele já ter morrido. E ele continua sendo um grande expoente da literatura de cordel universal, não só no Brasil. O Patativa do Assaré é conhecido mundialmente. Ele teve a sorte de ser visto por alguém que pôde patrociná-lo. Então essa pessoa pagou para fazer um livro, e esse livro foi bem divulgado, esse livro ganhou o mundo, ele ficou muito conhecido. O Patativa do Assaré nasceu em uma família pobre, no Nordeste, perdeu o pai muito cedo. Aos 6 anos de idade ele já teve que ajudar no orçamento familiar, já teve que trabalhar na lavoura. Então ele estudou pouquíssimo, ele quase não foi na escola, e ainda assim ele produziu versos com muito lirismo, ele fez muita coisa linda. E o interessante é que ele fazia isso tudo de memória, de cabeça. Ele não tinha o papel e a caneta no momento da inspiração. Ele gravava na memória, ele criava ali, trabalhando na enxada, porque ele vem de uma família de lavradores, de agricultores. Então ele, enquanto trabalhava na enxada, ele ia criando as suas histórias em versos, memorizando. Ele memorizava tudo. E nos finais de semana ele contava essas histórias nas feiras, nas quermesses. E a partir dos 12 anos de idade ele já passou a ser remunerado por isso, ele já passou a ganhar dinheiro. Ele fazia isso tão lindamente que as pessoas começaram a pagar. E ele, então, ajudava mais no orçamento familiar com esse dinheiro. E o Patativa do Assaré encantou e encantará gerações, porque ele se eternizou. Ele é um dos clássicos da literatura de cordel. Tem coisas lindas. Tem um cordel dele, Seu Doutor, que foi musicado por Raimundo Fagner, um dos grandes músicos do Nordeste, da música popular brasileira. A minha geração cantou de olhos fechados: Seu doutor, me dá licença pra minha história contar. Isso é lindo, veja aí, confira essa vaca estrela e boi fubá. Ô vaca estrela, ô boi fubá. É muito bonito. É inspirado na história, em uma das histórias em cordel do Patativa do Assaré. E nós temos muitos outros cordelistas famosos no Nordeste. Tem o Cego Deraldo, que era um cego, ele não dominava as normas de escrita, ele não enxergava, né? E ele deixou uma obra muito bonita. Ele era repentista aquele que faz os versos no repente, porque tem o cordelista e tem o cordelista repentista. Eu sou apenas cordelista. Para fazer os meus cordéis, eu preciso de lápis, caneta e tempo. Eu preciso de tempo para lapidar os meus versos. Eu preciso de tempo para burilar, para trocar a palavra, para mudar, para deixar bem redondinho. Já o repentista, ele não precisa de tempo, ele faz ali, pá, no repente. Ele nem precisa de papel nem caneta, é de memória. Vai vindo ali e já vai saindo, entendeu? O repentista é muito musical, ele apresenta os seus versos geralmente acompanhado de uma viola, ou de um pandeiro, de algum instrumento. E ele gosta de apresentar em dupla, porque ele gosta de desafiar. Porque pega um tema ali e vão desenvolvendo aquele tema. Um fala alguma coisa a respeito, o outro vai e retruca e fala muito mais. E é com muito exagero, tudo com muito exagero. Tem repentes famosíssimos.
Tem um repente que eu gosto de trazer para essa oficina de literatura de cordel, um pedaço do repente, de um repente que eu conheci na minha infância, no meu livro didático, lá do 2º ano primário, que era, por isso que eu não me lembro do início do repente, eu só me lembro do final, só me lembro da resposta. Eu vou falar aqui para você só a resposta. Ele falava assim, ó, o início devia ser uma coisa muito exagerada, porque a resposta era assim: eu não tenho inveja disso, sou valente, valentão. Canguru é meu cavalo e cascavel meu cinturão. Eu engulo brasa viva, pego o curisco com a mão. Um empurrão do meu dedo bota 10 morros no chão. Eu adorava, eu me lembro que eu adorava esse repente que nasceu como repente, mas foi parar no livro didático e como exemplo ali, apresentando as muitas manifestações do cordel. Porque tem a embolada também, tá? A literatura de cordel tem o repente e tem a embolada. O que é embolada? A embolada é uma outra modalidade do cordel que é desenvolvida com o pandeiro ali e é uma coisa, né, musicada, e vai, repete, tem um negócio que nós temos um cordelista aqui no Tocantins, o Demar Cordel, que ele faz umas emboladas, ele é bom nisso, e ele é oficineiro também. Você pode conferir algumas oficinas do Demar Cordel no canal Demar Cordel com as cordas e o cordel. É muito bom o trabalho dele. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Então, a literatura de cordel ganhou os livros, ganhou os salões, hoje ela é muito respeitada, ela encanta, né? A musicalidade, a rima é uma coisa assim que é muito boa, gente. E como é interessante para se trabalhar na sala de aula, como é interessante para você falar de qualquer coisa, para você fazer uma homenagem, para você, ou qualquer história que você quiser contar, a literatura de cordel é a linguagem ideal, principalmente se for histórias do sertão, se for falar das coisas, né, que brota no meio rural. Isso é muito maravilhoso se você contar em cordel, que parece que foi feito para esse casamento, dá muito certo, assim. Eu contei a história do estado do Tocantins desde 1610 até a atualidade nesse livro, numa linguagem de cordel. Primeiro eu fiz as pesquisas, né, porque aqui tem fidelidade de datas, fidelidade de fatos, e então eu precisei estudar, precisei pesquisar muito para dominar a história do Tocantins primeiro, certo? Depois, então, eu construí os versos a partir dessa teoria, a partir dessa história. Então, esse livro, ele conta a história do nosso estado de uma forma lúdica, de uma forma suave, é infanto-juvenil, mas as pessoas utilizam para estudar, para vestibular, para entender um pouco mais da história, porque às vezes só o livro ali deixa a pessoa um pouco confusa e vem essa narrativa lúdica aqui, uma narrativa já literária, né, que vai e complementa. Esse livro é paradidático em muitas escolas aqui no Tocantins, exatamente porque apresenta a história do nosso estado de uma forma fácil, de uma forma suave, leve e lúdica, portanto, a criança, o adolescente grava, porque é comprovado cientificamente que tudo que a gente aprende através da ludicidade fica retido, pois a nossa memória é dividida em memória flutuante e memória permanente. Como a gente não pode
armazenar tudo, porque a gente recebe muita informação. Se o cérebro armazenar tudo, a gente enlouquece, é muita informação. Então, inteligentemente, o cérebro deleta muita coisa e retém só o que é muito importante. Por isso nós temos a memória flutuante e a memória permanente. Tudo que a gente vê ali, tudo que a gente é apresentado, cai na memória flutuante, e se o cérebro entender que não é importante, ele deleta. Agora, se aquilo foi absorvido com prazer, foi absorvido de uma forma divertida, de uma forma suave, de uma forma agradável, o cérebro entende que fez bem para o organismo, então ele retira da memória flutuante e joga para a memória permanente, e dessa forma você não esquece mais aquilo. Então, o livro paradidático, ele faz esse trabalho de preparar o cérebro para aprender aquele conteúdo, para reter aquele conteúdo. O que muitas vezes o livro didático não consegue fazer porque é muito técnico, né? É muito exato, não possibilita muito devaneio. Então é aí onde entra o paradidático para preencher essas lacunas, para abrir essas portas, para possibilitar essa maior absorção do conteúdo. E o Epopeia Tocantinense, eu fiz esse casamento da parte técnica, né, da história do Tocantins, com o poema, com a poesia, com a literatura de cordel. Então deu muito certo, e hoje esse livro é paradidático em muitos lugares. Eu vou te mostrar como eu conto essa história, para você ver que você pode contar qualquer história a partir da literatura de cordel. Vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio francês que o descobriu no século XVII, bem no início. O que significou bom auspício? O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então aqui eu conto toda a história do Tocantins de uma forma suave. Falo, por exemplo, sobre a criação do estado do Tocantins. Você sabe como é que se deu a criação do estado do Tocantins? Essa região aqui, que hoje é o estado do Tocantins, antes pertencia a Goiás. E houve uma luta secular. Por isso que no início eu falo, houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. Então foi mais de 100 anos para que o Tocantins adquirisse autonomia, o Tocantins passasse a ser estado. Mas qual a necessidade disso? Por que não continuou o Goiás? Porque não era bom para a gente dessa região. O dinheiro, o recurso que o governo federal mandava, que ele manda para todos os estados, ficava só lá na região de Goiânia, de Anápolis, lá pertinho de Goiás.
Não chegava nada de Goiânia, não chegava nada para a gente aqui do norte goiano. Então a gente não tinha universidade, a gente não tinha boas escolas, não tinha bons hospitais, era tudo muito precário, as estradas eram péssimas, quase não tinha asfalto, não tinha tanto desenvolvimento. E aí, em 1988, com a Constituição Federal, surgiu o estado do Tocantins e tudo mudou. As estradas asfaltadas para todos os lugares, escolas, muitas escolas, praças lindas, a cidade de Palmas com todo esse esplendor, muita universidade, o HGP, que hoje o Hospital Geral de Palmas é tão bem equipado e é tão grande que hoje ele dá assistência para muita gente do Maranhão, muita gente do Piauí. Tem que fazer tratamento aqui em Palmas. A gente não precisa mais ir para Goiânia, para Brasília, faz tudo aqui, graças à divisão do Estado, que possibilita que o dinheiro venha diretamente para o Tocantins, para ser aplicado nessa região. Entenderam? Então, como é que eu conto a história do surgimento do Estado? Como é que eu falo que foi em 1988, que foi a Constituição Federal? Falo qual foi o artigo? Sim, foi o artigo 13 da Constituição Federal que disse, é criado o Estado do Tocantins. Mas não pode ser antes do 41º dia de homologar a Constituição Federal. Ou então não pode ser antes do dia 1º de janeiro, ou uma coisa ou outra. Eu espero homologar, ou então começa 1º de janeiro, entenderam? Então, aí eu conto essa história bem assim, Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou nosso Estado, Tocantins tão adorado, sua existência e glória. Mas para o Estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. E aí eu vou contando mais coisas que você pode aprender, pode entender mais da nossa história, pode apresentar para quem está aí próximo de você. Aí na comunidade quilombola, dá uma olhadinha, vocês têm esse livro aí, procura o Raimundo, vai na biblioteca da escola, eu deixei esse livro aí, você pode ler, pode entender, pode falar para as pessoas, aprender os versos, eu só conto a história. Mas é importante que você se aproprie da nossa história e fale dela com amor, fale dela com entusiasmo, porque assim você vai estar contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso Estado. Então, se você vai conhecer um pouco da nossa história, aproveita e faz verso, faz os versos de cordel e aproveita também e conta a história aí da comunidade quilombola Malhadinha em verso. Olha como vai ser lindo. Conta pra gente, coloca isso no papel, hoje tem internet, fica tão fácil, coloca aí na sua rede social, ou manda no e-mail pra gente colocar no projeto. Olha, gente, já pensou se surge uma história bonita em cordel aí na comunidade? A partir de uma oficina dessa de literatura de cordel, a gente quer saber, a gente quer colocar no blog, claro, os frutos da oficina. Então, se algum de vocês conseguir produzir cordéis a partir desse momento aqui, mande pra gente, por favor. Coloca aí no blog, ou coloca aí no canal, ou entre em contato, vocês têm o contato da gente, ou entre aí em contato com o Raimundo manda, ele tem o meu e-mail, ele tem o meu WhatsApp, porque dessa forma a gente vai mostrar que as oficinas surtiram efeito, que vocês conseguiram entender. Olha que coisa boa. E aí vai mais coisas para vocês depois.
porque né, aí a gente vai empolgar, vai querer beneficiar mais, levar mais projetos para a comunidade, não é? Vai ser ótimo. Então, voltando aqui à questão do cordel, nós temos aqui no Tocantins alguns cordelistas, poderia ter mais, né? Por isso que eu fico estimulando, falando, vamos produzir cordéis, e eu ministro muito a oficina de literatura de cordel, para dar as técnicas, para dar o direcionamento. Mas, mesmo tendo poucos e podendo ter mais, eu sei que no futuro teremos mais, porque essas oficinas vão de ter frutos, vão de frutificar. Mesmo tendo poucos, nós temos bons cordelistas, como é o caso do Genival Nicolau, que é lá de Paraíso do Tocantins. E ele não nasceu em Paraíso, ele nasceu lá no Maranhão, lá no Nordeste, mas ele veio para cá já tem um tempo, é considerado tocantinense, é um dos nossos orgulhos, porque ele produz cordéis belíssimos. Agora ele não está produzindo mais, ele já está velhinho, está com Alzheimer, mas ele produziu, está com uma obra vasta, muita coisa bonita. Você pode encontrar os livros dele nas bibliotecas, especificamente em Paraíso. Ele é da Academia Paraisense de Letras, então tem a obra dele lá no acervo da Biblioteca da Academia, tem também no acervo da Biblioteca do município, e por aí em muitos outros lugares, porque todo salão do livro, que tinha aquele espaço do cordel, lembra que tinha uns rostos de uns escritores, uns personagens? Ele estava lá. Ele é um daqueles personagens que ficava pintado o rosto lá. Então, o Genival Nicolau, olha aqui, ó, Cabo Cambembe é dele. As Desventuras de Mulato é dele. De Ararapina Crato é dele. Luiz Gonzaga, 100 anos de história é dele. Tem mais aqui que eu não estou vendo. Esse aqui, ó, Contos e Crônicas também é dele. E muitas outras coisas. Além do Genival Nicolau, nós temos aqui no Tocantins o Juarez Alencar, que ele mora aqui em Palmas. Ele trabalha na Secretaria Estadual de Educação. Ele é pedagogo e ele faz muitos cordéis maravilhosos, prontos para auxiliar na sala de aula, né? Ele faz para o professor utilizar no planejamento, então ele procura temas interessantes para complementar, para servir de apoio mesmo para o professor na sala de aula. Pluralidade cultural é do Juarez Alencar, Tributo a Gonzagão é do Juarez Alencar, Evolução histórica do Tocantins é do Juarez Alencar, Tributo ao Paulo Freire, olha, precisa muito para as pessoas saberem quem é Paulo Freire, porque fica falando coisas sem conhecer. Geografia em rima olha que coisa maravilhosa, professor, trabalhar geografia a partir de um cordel, a partir de uma história de cordel, é ótimo isso, rende muita interpretação, muitas releituras. O aluno aprende, o aluno retém as informações, porque é de forma lúdica. Então, como eu expliquei, o cérebro vai entender que faz bem, que produziu bons hormônios, então o cérebro vai gravar, vai guardar, vai reter as informações obtidas aqui. Olha que outro ótimo para estudar, professor de geografia, África de Todos Nós, olha que coisa legal. E tantos outros que ele tem. Tem um cordelista lá no Bico do Papagaio, que se chama Jano Guimarães. Ele trabalha na UFT, ele é de Tocantinópolis. Tem muita coisa boa, o Jano. Você pode conferir nas redes sociais, Jano Guimarães, ele tem redes sociais. E ele produz bem, produz bonito, ele tem muito lirismo, os versos dele são bem redondinhos, muito interessante. E tantos outros que você pode descobrir. Mas eu vou falar de um especialmente, que é o Demar Cordel. O Demar Cordel tem uma obra bem vasta, bem ampla,
e ele representou já o Tocantins no Faustão, representou na Fátima Bernardes. Olha aqui a foto dele com a Fátima Bernardes no encontro, que está na contracapa de um dos livros dele. Esse livro aqui, Cordel para o Trânsito. O Demar, ele também é pedagogo, então ele tem muito senso de professor mesmo na construção dos seus cordéis. Ele faz muito cordel com cunho educativo, com esse propósito de levar para a sala de aula como Juarez. Então, o Demar tem muita coisa interessante e é atuante também nas redes sociais. Você pode acompanhar aí o Valdemar Cordel. Olha aqui, coletânea de cordéis. Aqui está uma compilação, tá? Uma reunião de várias histórias dele, vários livretos que ele transformou em um único livro aqui, que você pode adquirir ou você pode pegar emprestado nas bibliotecas, tá? Muitas bibliotecas têm esse livro aí. Você pode desenvolver projetos de literatura de cordel com a comunidade, ou com idosos, ou com os alunos, e produzir cordéis sobre a história da comunidade. Esses cordéis foram produzidos a partir de oficinas e foram produzidos por alunos de Miranorte. E esses cordéis contam a história de Miranorte. Cada um contou a história da cidade de um jeito, falou sobre uma determinada coisa, falou sobre muita coisa. E aqui são cordéis ótimos que eu gosto, inclusive, de levar nas oficinas que eu ministro presencialmente. Esses cordéis ficam lá para os alunos olharem, os alunos consultarem. Alguns pegam ali e lê nas apresentações, porque são bons cordéis, são boas histórias escritas de forma muito bonita, né? Eles conseguiram pegar mesmo a mão ali do cordel e fazer coisa boa a partir de oficinas literárias, oficinas específicas para literatura de cordel, como esta aqui. Então, a partir de uma oficina dessa, você consegue produzir cordel. Ah, será que eu consigo? Consegue. Vou dar uma dica, fazer uma dinâmica aqui com você e você vai poder, inclusive, ensinar outras pessoas a partir dessa dica que eu vou dar aqui. Ó. O cordel mais tradicional, antigamente ele tinha que ser oitavas, tá? Hoje não. Hoje ele pode ser, a estrofe ele pode ser de qualquer tamanho, né? Hoje a gente, graças a Deus, já passou pelo movimento modernista, não tem mais tanta regra fixa, não. A regra do cordel principal é a rima, mas a quantidade de versos você que decide, tá? Eu, por exemplo, faço do tamanho da minha inspiração. Os meus versos, as minhas estrofes são do tamanho da minha inspiração. Eu não fico lá contando, não, elas vão surgindo. E para começar, geralmente a gente começa com as quadrinhas, que é a forma mais fácil de rimar redondinho. Então eu vou ensinar vocês aqui como construir uma quadrinha perfeita, como construir uma quadrinha bem redondinha, tá? Presta atenção nessas dicas que são preciosas. Quando você for fazer uma estrofe de 4 versos, fazer o seu cordel, você pode fazer você vai escolhendo, dá uma estrofe para cada pensamento que você tiver, para cada tema. Porque o verso já vai falando quase tudo, assim, fica fácil, uma quadrinha, uma estrofe em 4 versos, dá para você falar bem, ó. Vamos ver aqui. Eu gosto de dar muito esse exemplo quando eu estou ministrando essa oficina, porque é um exemplo simples e a pessoa grava, ó. Desculpa. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. O segundo verso, a última palavra terminou em el. Então você vai pegar e vai fazer um banco de palavras aqui no seu papel. Você vai colocar todas as palavras que terminam em el. Todas as palavras que rimam com cordel. Porque
na última palavra do segundo verso que você garante a rima da quadrinha. Essa última sílaba aqui vai rimar com essa última sílaba aqui. Entendeu? O segundo verso vai rimar com o quarto verso. A última palavra do segundo verso vai rimar com a última palavra do quarto verso. Então, para você construir uma boa estrofe, uma estrofe redondinha, que vai de fato rimar, você vai prestar atenção na última palavra do segundo verso. Qual é? Aqui a do nosso que nós estamos fazendo. Ó, estou ministrando oficina de literatura de cordel. Então, a nossa última palavra do segundo verso é cordel. A última sílaba é el. Então, vamos colocar aqui palavras que rimam com cordel. Palavras que terminam em el. Chapéu. Céu. Mel. Pinel. Gurgel. Vai botando coisa aí que você acha que termina com el. Agora, então, vamos continuar nosso verso, nossa estrofezinha aqui. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel, mas vou ter que parar para achar meu chapéu. Chapéu rimou com cordel, não foi? Viu como é fácil? Mas se você não gostou da rima, você quiser trocar, você pode trocar. Pega outra palavra aqui, você pode trocar igual você troca de roupa. Então vamos lá. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto muito desse tema. Ele é doce como mel. Então você rimou cordel com mel. Certo? Então, não quero nem cordel, não quero mel também não. Quero outra coisa. Ah, você quer outra coisa? Então, peraí. Vamos pegar o papel? Vamos. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Mas, para anotar, vou precisar de papel. Entendeu? E você vai trocando e vai fazendo de acordo que você quiser. Não tem erro de jeito nenhum se você seguir essa regra. Se você seguir essa forma de fazer. Garanta a rima na última palavra do segundo verso. Faça um banco de palavras e fecha o último verso com a palavra que você pegou aqui do banco. Certo? É tiro e queda, você consegue, seu pai consegue, sua mãe consegue, sua tia consegue, seu filho consegue, todo mundo consegue fazer. Seguindo essa regrinha aqui, todo mundo consegue fazer, é infalível, entendeu? Então, é acessível a todos, desde que a criança tenha um mínimo de entendimento, ela já consegue fazer. Ela já consegue rimar. Se você pratica desde sempre com seu filho, desde que ele começa a falar, ele vai crescer falando. O meu filho, quando ele era pequenininho, ele falava, mamãezinha, vou ali fazer xixi. Ele me pedia tudo em verso. A gente rimava naturalmente, a gente brincava o dia inteiro. Sabe aquela coisa da criança brincar? Ele brincava comigo em verso. Por quê? Porque era natural, porque ele cresceu, ele nasceu, ele foi crescendo ouvindo isso. A gente conversava muito em verso aqui em casa. Porque eu fui educada assim. Os versos estão arraigados desde sempre em mim. Assim, eu convivo com a poesia desde muito cedo. Meu pai gostava de poesia e passou isso para mim. Desde muito cedo ele me apresentou os versos. Então eu não parei mais. E você pode fazer isso. Faça isso com a criança que está aí próxima de você. Seja seu filho, seu neto, seu aluno, seu sobrinho, ou mesmo um amiguinho, um vizinho, alguém que você aprecia, alguém que você faz questão de que ele seja um adulto bem-sucedido, um adulto feliz. A literatura de cordel tem
esse poder harmonizador, tem esse poder encantador. Então vamos investir nos versos, vamos semear a poesia pelo mundo. Continuando aqui com os nossos cordéis, continuando com a Epopeia Tocantinense, que é um livro que eu acho que você deve pegar aí e ler, porque você vai matar 2 coelhos numa única cajadada, você vai aprender um pouco mais da história do nosso estado e vai praticar a literatura de cordel, vai pegar ali as manhas, vai estar aprendendo, porque a gente precisa, a gente só dá o que tem, então você só vai conseguir colocar no papel o que você conseguiu reter, o que você sabe. Quanto mais você lê, mais você aumenta o seu potencial de saber, você domina mais coisas. Então vai lendo literatura de cordel, tudo que você encontrar pelo caminho aí. Esse livro aqui, ele tem questões assim que a gente passa a entender mais depois que lê. Por exemplo, um dos menores rios do mundo está aqui no Tocantins. Você conhece o Rio Azuis? Olha como que eu falo aqui. Temos o Rio Azuis no município de Aurora, que é um dos menores do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós, menos de 300 metros, da nascente até a foz. Olha aí. Você aprendeu que um dos menores rios do mundo está aqui, está no município de Aurora, se chama Rio Azuis e tem menos de 400 metros do início até o fim. Não é muito legal? A única estrofe você conseguiu aprender tudo isso. Aqui fala, por exemplo, das belezas naturais, das belezas culturais, fala da ruína da igreja de Nossa Senhora dos Pretos de Natividade, sabe aquela ruína que é nosso cartão postal, lá de Natividade, você já viu falar? Temos as ruínas de uma igreja que Nossa Senhora proteja, tombada em instância nacional, em pedra canga opulenta, dizem até que foi benta e virou o cartão postal. É a atração da cidade, chamada Natividade, Patrimônio Histórico-Cultural. Então a gente vai conta tudo, a gente fala da comunidade quilombola da Barra da Aroeira, que a comunidade quilombola da Barra da Aroeira tem uma história diferente das outras comunidades quilombolas aqui do Tocantins. E eu escolhi uma estrofe para cada tema, então como não dava para falar de todas as comunidades do Tocantins, eu privilegiei a comunidade quilombola da Barra da Aroeira, por conta da história da comunidade, que não é uma história muito confortável. Elas, diferente de todas as outras, elas são originárias de soldo de guerra, não são originárias de quilombo. E elas não conseguiram se regularizar diante do governo federal e recebem pouco recurso, recebem quase nada. Agora já conseguiram regularizar um pedacinho, mas antes não recebiam nada, porque não era regularizado. E tem toda uma história por trás disso, porque a comunidade ela é proveniente de soldo de guerra. O pioneiro lá, ele ganhou a terra depois que ele foi lutar na Guerra do Paraguai, porque o filho dele tinha sido recrutado e ele não quis deixar, que o filho dele era muito inexperiente e ia morrer na guerra. Então ele lutou, ele voltou com vida 3 anos depois, e quando ele voltou como herói de guerra, ele ganhou de presente, de recompensa, ele ganhou umas terras. Ele morava lá no Rio de Janeiro, e ele ganhou as terras bem aqui na região de São Domingos, aqui no Tocantins. Era muito longe, mas ele não tinha outra possibilidade, muito pobre, ele veio atrás do que ele ganhou, era o que ele tinha, e aí surgiu a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. E essa história eu conto em 14 versos. Eu falo assim, ó. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem uai a famosa Guerra do Paraguai.
substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então, contei uma linguagem poética, uma linguagem econômica, eu não podia ficar falando tudo, senão virava prosa. Isso aqui é verso, literatura de cordel. Então, eu contei nessa linguagem econômica, linguagem poética, toda a história da criação da Barra da Aroeira, que é essa história aí da comunidade ter sido originária de um prêmio que o Félix José ganhou quando ele lutou na Guerra do Paraguai. Você pode contar qualquer história, qualquer coisa que você quiser. Você pode contar contos de fadas, você pode contar lendas. Eu tenho muitos livros de lendas do Tocantins que eu conto nessa linguagem do cordel. Eu vou contar um para você aqui, uma que é o Nego d'Água. O Nego d'Água é uma lenda aqui do Tocantins e eu fiz a minha releitura, é uma lenda de vários lugares, mas é uma lenda da gente também. E eu fiz a minha releitura em cordel, em literatura de cordel, em verso. Olha como eu fiz. Há muitos e muitos anos habita esse lugar o Nego d'Água falado com seu lindo cantar. Canto alto, forte, triste, que pede por tudo que existe para que seja preservado. E que o homem tem em mente que proteger o ambiente é o passo mais acertado. Ele sempre está presente quando a natureza clama. Decidido e rigoroso, Nego d'Água é musculoso. Sua pele é dura como escama. Ele é negro como a noite em que a lua se ausenta. Brilha qual bronze polido. Um brilho que é refletido e é forte. Tudo aguenta. Careca e muito alto, pés e mãos agigantados, aparece com um salto e todos ficam amedrontados. A missão do Nego d'Água é a de sempre cuidar. Por isso, vive no rio, para não facilitar. Se esconde bem no fundo em uma gruta de ouro para guardar o maior tesouro, que é vida, vida plena. De lá, fica de olho em quem tenta depredar e lhe imputa uma pena. Se pescar peixe pequeno ou usar rede indevida, Nego d'Água então revida e faz a canoa virar. Sua gargalhada ressoa ao derrubar a canoa de um pescador malvado, que não respeita o esquema e pesca na piracema, fazendo estrago danado. Antigamente o Nego d'Água cantava por distração, ou para ganhar fumo e sabão. Hoje em dia é diferente. Ele canta para que a gente seja mais inteligente e pare de destruir, pois a terra não suporta. Se continuar assim, toda vida será morta. Por isso, ele é tão radical quando alguém não é legal. E se o tal desavisado pescar em local errado, terá seu anzol quebrado e rede tudo estraçalhado, e ainda leva de brinde um susto bem caprichado. Então tá vendo aí, eu contei a história, uma lenda, eu contei em verso. E você pode contar o que você quiser nessa linguagem do verso, na linguagem da literatura de cordel, porque dessa forma você vai estar encantando, uma vez que a literatura de cordel é encantadora. Você já viu o Braulio Bessa, aquele que trabalha com a Fátima Bernardes? Você já viu como que ele canta? Não é lindo? Tudo ele vai lá e conta em verso. É maravilhoso, você pode estimular
uma criança bem aí da comunidade malhadinha, se essa criança desde pequena tiver convívio, tiver contato com a literatura de cordel, pode ter certeza que quando ela crescer, ela vai ser boa igual o Braulio Bessa, ela vai ser boa igual ele, vai poder arrumar um emprego bom igual ele arrumou lá na Globo. Olha, arrumou emprego porque ele era bom de rima, arrumou emprego porque ele sabia fazer literatura de cordel, que não é difícil, que todo mundo pode fazer, que até cego lá no Nordeste faz. Certo? Então, a gente vai ficar por aqui, porque a proposta da oficina é de 1 hora, para não ficar muito grande, né? Para não ficar muito chato, senão ninguém quer ver. Divulgue essa oficina, compartilhe, passe para frente. Faça isso porque você vai estar contribuindo, vai estar semeando poesia no mundo. E leia todos os livros que você encontrar pelo caminho. Estimule as crianças a fazerem literatura de cordel. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!